Não. Alguém consegue gravar daí? Porque eu não consigo. Ah, começou. Fui eu que fiz ou foram vocês? Bom, enfim. É, eu vou admitindo as pessoas aqui. Então, hoje então, a gente vai tentar falar sobre o texto do Hegel. Eu fiz para vocês um esquema, na verdade, é um esquema da leitura que vai interessar para nós. Evidentemente, o texto tem muitos elementos, ele fala de muitas coisas que a gente também não vai tratar, mas a nossa ideia um pouco com esse texto é tentar fazer uma leitura estrutural, ou seja, por dentro do texto, né? Enfim. E mas, ao mesmo tempo, puxando as linhas daquilo que interessa para nós, porque, evidentemente, são muitas coisas que o texto trata, e vocês vão ler Hegel a vida toda, né, como a Vanessa disse, então vocês não precisam se preocupar muito com essa questão de vocês vão compreender completamente esse texto. A gente vai entrar no texto, e hoje, então, vocês viram lá no calendário, eu deixei 3 aulas para esse texto, né? Além da aula do vídeo que eu coloquei lá. Na verdade, o vídeo é só uma contextualização. Depois eu vou fazer um vídeo que vou mais ao texto, comentando realmente o texto para ficar para vocês, mais do que essa aula. E vocês viram que eu dividi ali naquele vídeo o texto em mais ou menos 3 partes. Uma introdução, que é o que a gente vai tratar hoje, e a parte a primeira parte que vai falar um pouco dos conceitos de história da filosofia que ele vai refutar, e a gente vai ler isso hoje. Depois ele vai para o segundo momento, que depois que ele já refutou um pouco esses conceitos de história da filosofia, que são aqueles também que a gente já tratou um pouco, história da filosofia como um conjunto de opiniões sobre Deus, sobre o homem, e que seria, então, portanto, uma espécie de doxografia, que ele nem usa a palavra, eu usei, porque depois ele vai falar de doxa, ou então se fosse uma questão meio de uma erudição vazia. Então, ele fala um pouco desses elementos, a gente vai ler hoje mais propriamente, bem coladinho no texto, e depois que ele já tem, então, esse campo limpo, né, ele limpa o campo daquilo que são os conceitos de história da filosofia que ele não quer tratar, ele vai explicitar como que a filosofia, sendo pensar por conceito e pensar em relação à verdade, pode dar conta da multiplicidade temporal dos sistemas, sendo que a filosofia é uma, mas os sistemas são vários e se desdobram no tempo. E aí ele vai falar, como vocês viram que eu falei no vídeo, da questão do conceito e da ideia, como o conceito e a ideia se desdobram, vamos dizer assim, no tempo, e como. Acho que alguém está com o microfone aberto. Então, como esse conceito e a ideia vem a ser no tempo, e como os sistemas vão se determinando paulatinamente e temporalmente, porque o extrinsicar-se, vamos dizer assim, do espírito, o pôr-se para fora, para si mesmo, como um objeto, se dá na exteriorização do tempo. Então, a filosofia e a história da filosofia, ou seja, o desenvolvimento do conceito que vem a ser ideia e concreto, vem se concretizar no mundo, é necessariamente histórico, e é isso que ele vai mostrar. E a gente, voltando um pouco à questão, daquela questão do esclarecimento kantiano, né, como eu falei no vídeo para vocês, a gente pega, então, uma outra ideia, que também é uma ideia muito central para a filosofia alemã e para a filosofia desse tempo, que, aliás, tem a ver com o Rousseau, que é a noção de Bildung. Bildung é uma palavra alemã, Bild é imagem, né, ilustração, se vocês quiserem, assim, imagem, Bild é imagem, mas mais do que ilustração. Parecia filme de terror, né, esse som. E Bildung, né, é traduzido por formação. A palavra é traduzida geralmente por formação. Então, a gente vai falar da Bildung da própria razão, ou seja, da formação da própria razão, da constituição da própria razão. Por que eu disse que essa palavra tem a ver com Rousseau também, e, portanto, com o leitor de Rousseau, que é o Kant? Porque essa ideia de formação, ela está muito relacionada ao Emílio, que é um romance do Rousseau, que é o romance de formação de um menino. Então, a formação é você sair da minoridade, da infância, e da infância da razão, e essa razão desdobrar-se naquilo que ela já possui em potência nas suas atualidades, como a gente vai ver essa noção de formação. Então, essa Bildung da própria razão. Então, não é uma razão que imediatamente está dada, se está gravando, você está gravando. Está dizendo que sim. Para mim, pelo menos, né? Aqui tá correndo para mim, não tá? Para vocês? Para mim tá.
Então, essa Bildung da consciência, se não estiver gravando, eu faço de novo, depois eu gravo um vídeo. A Bildung dessa consciência, que seria, então, aquilo que não está em Kant, né? Que é aquela racionalidade que parece que está pronta imediatamente, mas que, ao mesmo tempo, Kant pensa como tendo que se desdobrar de uma geração a outra. Então, essa questão da Bíblia da consciência, eu vou citar aqui para vocês só 2 trechinhos da Fenomenologia do Espírito, que a gente não vai tratar, que é o livro talvez mais importante de Hegel. A gente vai ler, na verdade, uma preleção, que é uma palestra que ele fez para a abertura do curso, como eu falei para vocês, mas essa preleção, ela remete, evidentemente, a conceitos do livro mais importante, que é a Fenomenologia do Espírito. No parágrafo 78 da Fenomenologia do Espírito, ele diz assim: a série de figuras que a consciência percorre no caminho é, a bem dizer, a história detalhada da formação para a ciência da própria consciência. Então, a história dos desdobramentos da consciência, e não é a consciência do indivíduo, é a consciência da espécie, né? A consciência em grande, como a gente viu em Kant. Ela percorre um caminho, e essa história desse caminho que ela percorre é a história da própria consciência, tornando-se uma consciência diante daquilo que ela pode entender como ciência. Então, não é uma ciência que está aqui, uma consciência que está aqui. É, na verdade, um desdobramento da consciência daqueles objetos que ela pode conhecer. E eu continuo. A diferença entre apoiar-se em uma autoridade alheia e firmar-se na própria convicção, no sistema do visar e do preconceito, está apenas na vaidade que reside nessa segunda maneira. Ou seja, achar que eu penso por mim mesmo e achar que eu penso historicamente, a única diferença estaria na minha consciência vaidosa de achar que eu pensei por mim mesmo. Na verdade, a gente pensa num desdobramento que é histórico, nessa formação da consciência. E aí ele continua, a consciência se põe para a ciência, ela está, portanto, se esclarecendo para aquele saber em processo histórico do qual procede e no qual se forma. Mas não evidentemente, uma volta à minoridade. Então, ela vai crescendo e vocês vão ver várias vezes nesse texto que a gente vai ler agora do Hegel, a metáfora da criança, né? Que ele fala da metáfora da criança, já lá no começo, deixa eu só ver aqui o que o pessoal está falando lá no Zap, rapidinho. O Eduardo ainda não conseguiu entrar. Ficou zoado com isso daí. Porque eu acho que ele está tentando entrar pelo Teams, e o Teams está zoado mesmo. Bom, então é evidente que não é uma volta à minoridade, vocês vão ver que várias vezes o Hegel vai retomar a metáfora da criança, né? A criança que tem em potência a capacidade de falar, mas essa capacidade precisa ser atualizada. Essa capacidade só se atualiza quando ela se torna outra, então a criança ela vai entender essa capacidade de fala como algo que é externo a ela vai extrinsicar essa potencialidade para tomar conta, portanto, dessa potencialidade que ela põe como objeto para a consciência, para, num terceiro momento, tornar-se falante. Então, a fala se atualiza, né? A potência, ela vem ao ato. Então, essas metáforas, elas vão aparecer várias vezes no texto do Hegel, da criança. Se vocês rebaterem na metáfora da minoridade do Kant, vocês vão ver que a gente está mais ou menos no mesmo elemento. E aí, então, a gente vai ver que esse estudo da gênese da consciência é um estudo da gênese da consciência na história, né? Ele é histórico. A ciência, então, ela é exatamente esse movimento da consciência tomando conta, assenhorando-se, né? Tomando, então, consciência dos seus próprios, das suas próprias potencialidades de conhecimento, tornando-se, portanto, consciência para a ciência. E aí ele vai dizer também no parágrafo 86, o Hegel, então, aquilo que eu falei para vocês no vídeo da questão da experiência, não é que a experiência está fora, a experiência histórica, a experiência do mundo, que está fora desse processo, é um processo meramente abstrato. Ao contrário, a consciência se desdobra no tempo, ela se extrinsica, né, a palavra que está aí no texto, né, ela torna-se outra no tempo, e esse tornar-se outro no tempo para vir a ser um terceiro, né, então você põe para fora algo que está lá na consciência, para que a consciência
tome contato disso que estava lá em potência como um outro, para esse ser com esse outro se tornar um terceiro, né? Um pouco aquilo que vocês vão ver no texto. No texto ele diz isso, exatamente isso. No 86, ele vai falar, Hegel vai falar, que isso é o que a gente pode chamar exatamente de experiência. Portanto, experiência não é algo que vem de fora e me atinge somente, não é algo também que simplesmente devém de uma espécie de consciência consigo mesmo, que é meramente idealista, né, nesse sentido. Muito embora, é claro, há sempre uma questão idealista, mas é meramente de uma consciência que cria uma abstração. E aí ele diz, esse movimento dialético, por que dialético? Porque é de um que vira dois, que vira um terceiro, né? Então, essa questão de uma dialogia, né? de contrários que se tornam um outro, esse movimento dialético que a consciência exerce em si mesmo, tanto em seu saber como em seu objeto, tanto nela, no seu saber, como no objeto que ela conhece, enquanto dele surge o novo objeto verdadeiro para a consciência, é justamente o que se chama experiência. Então, experiência é isso. E experiência se dá desdobrada para o exterior. E exterior é temporal. Tá? Então, é um pouco isso que ele vai explicar no desenho lógico do texto. A primeira parte que eu já falei lá para vocês no vídeo, não sei se vocês assistiram, ele vai falar de uma introdução geral. Então, eu vou começar aqui com a introdução geral. Eu espero chegar hoje até o final dessa parte em que ele faz as definições comuns de história da filosofia e as refuta, para na próxima aula ou no próximo vídeo, se vocês preferirem, a gente dar conta exatamente do como ele explica esse movimento da consciência no tempo, né? Que essa consciência percorrendo as etapas da sua própria formação, né? Percorrendo a Bildung da sua própria transformação em consciência para a ciência, que não é uma coisa separada da outra. Então, como essa questão se desdobra temporalmente. Então, ele vai falar aqui no livro, que vocês pegaram aí, outra coisa, a gente não vai ler exatamente, deixa eu ver aqui o que está acontecendo, peraí. Não. Ninguém conseguiu entrar ainda. A gente não vai ler exatamente todo o texto, tá? A gente vai ler o texto até apenas aquela parte que eu falei para vocês, em que ele já falar da aplicação das considerações precedentes à história da filosofia, e a gente não vai para a parte que a gente chama de parte B do texto, tá? Que começa em relação da filosofia com as outras partes do que se pode saber. Porque a nossa questão é a história, então a gente não quer saber das questões da filosofia por enquanto, claro, das questões da filosofia em relação à ciência. Então a gente vai cortar o texto, porque ele é um texto bastante denso, eu acho que vocês perceberam, e a gente não vai, então, ler a parte B desse texto, a gente vai ler a parte A do texto. Então ele começa ali na sua introdução, que diz, então, que é uma conferência proferida em 1816 para a cátedra de História da Filosofia da Universidade de Heidelberg, né, e aí ele vai dizer, então, ele começa já fazendo a sua apresentação, né, e aí ele vai falar que nesses tempos em que ele vive, enfim, e essa é uma tópica, né, do prosaísmo do mundo moderno, ou seja, de um mundo que perdeu a relação com as ciências do espírito, o Geist, né, que é a palavra espírito em alemão. Vale lembrar, tá, entre parênteses, porque, claro, enfim, uma vez eu estava lendo esse livro no ônibus e a pessoa falou assim, por que você está lendo um livro de coisas espíritas e tal? A pessoa veio querer me conversar comigo. Não tem nada a ver com espírito no sentido de fantasma, tá? Que a gente vai ver que isso até existe na filosofia, né, na filosofia grega, né, a noção de fasma, que é a noção de simulacro, mas não é um fantasma esse espírito, tá? Não é a casa dos espíritos, assim, não é uma coisa fantasmagórica, embora o texto seja um pouco fantasmagórico, ele não é nada de terror, tá? Geist, espírito, a gente poderia traduzir também como essa racionalidade, né, nesse sentido, não a minha racionalidade, mas a humana. Então, espírito nesse sentido. Espírito, portanto, que se desdobra, que ele está falando aqui no texto, esse espírito que se desdobra no tempo, que é o próprio desenho da filosofia, é aquilo mais ou menos que Kant chama da razão na história, né, dessa racionalidade histórica, né, da racionalidade da espécie. E aí ele diz, nesses últimos tempos, o espírito do mundo, né,
em demasia ocupado com a realidade física, ficara inibido de se concentrar e de se refletir sobre si mesmo, que é exatamente esse o que a gente chama de filosofia. Pois bem, agora que o fluxo da realidade sofreu uma interrupção, agora que a nação alemã, enfim, várias questões que são contingentes, principia a encontrar a consciência de si própria, a gente pode, então, se voltar novamente para essas ciências do espírito, que são essas ciências, então, que vão falar do Geist, né, dessa racionalidade humana. E aí ele diz assim, espero que hei de merecer conquistar a confiança de todos. De início, uma coisa exijo, está na página 318. Confiai na ciência e em vós mesmos. A coragem da verdade, a fé no poder do espírito é a condição primordial da filosofia. Então, essa questão, né, das grandezas e do poder do seu espírito nunca pode formar um conceito demasiado altivo e animado por esta fé, não se negará a desvelar o seu segredo. Então, a ideia é convidar, então, todo mundo, todos os ouvintes, a percorrer com ele o caminho dessa ciência do espírito, que é uma ciência que põe de lado, portanto, o prosaísmo moderno da época dele, por demais preocupado com questões que não são questões espirituais, né? E depois essa separação, é só um parênteses, ela é clássica, né? As ciências do espírito e as ciências naturais, por exemplo, né? As ciências naturais, a física, a química, a matemática, enfim, a matemática não, mas assim, as ciências naturais e as ciências do espírito. A matemática não é uma ciência natural. Mas... e aí, na introdução, que é quando começa realmente o texto, ele vai falar, enfim, daquela questão que eu falei para vocês no texto, né? Ele vai começar, então, aqui, pode até figurar-se que esse interesse aumente em importância na medida em que a concepção da filosofia se tornar mais errada, devido à contribuição da história da filosofia, visto que da história da filosofia se tira a prova principal da nulidade dessa ciência. Então, ele começa dizendo assim, pode ser até que alguém venha me dizer que a história da filosofia, ela simplesmente mostra exatamente como a nulidade dessa ciência que eu estou querendo expor, que é a filosofia, já que, um após o outro, os sistemas filosóficos se mostram falhos, e se mostram vários, e se mostram contraditórios. Né? Então, é uma tópica também. A gente vai ver, por exemplo, o Porchat falando disso também. A gente acabou falando aqui também, né? Do conflito das filosofias. Né? E aí ele continua mais abaixo. Assim, por exemplo, pode acontecer que um leitor, tendo formado uma concepção acerca do que é verdadeiramente um Estado, não consiga descortiná-lo verificada na história política de um país. Casos idênticos dão-se em maior número na história da filosofia. E podem citar-se exposições dessa história nas quais se encontra tudo menos aquilo que entendemos por filosofia. Então, é como se, né, do mesmo modo que às vezes eu percebo que toda teoria política, ela confrontada com o estado real, ela se desmonta, eu posso dizer a mesma coisa da filosofia. O que ele está fazendo aqui? Essa ciência dura da época dele, do século XIX, ela tem colocado, sim, a filosofia em xeque, nesse sentido, perguntando se a filosofia é capaz de ser ciência. E aí ele vai dizer, então, assim, que a filosofia, como ciência, mas a ciência da filosofia, em contraponto com as demais ciências, apresenta um distintivo, ou, se quisermos, uma desvantagem. Admite as mais variadas concepções no que respeita ao seu conteúdo e função. E se este primeiro pressuposto, a concepção do argumento da história, não ficar bem assente, todo o edifício da história se ressentirá. Isso alcançará estabilidade quando e na medida em que pressupuser determinada concepção. Mas, nesse caso, dificilmente escapará a nota de unilateral por não atender às concepções alheias ao próprio argumento. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é preciso levar a fundo essa crítica, para que a própria filosofia se coloque como ciência. Né? A cientificidade da filosofia, ela depende, a defesa da filosofia depende exatamente de você dar conta de explicitar essa questão da sua historicidade. E aí ele vai falar das opiniões dos filósofos, podemos atarefar-nos excessivamente em volta dos fundamentos e deduções dessas opiniões, sem, no entanto, obrigar o essencial, a saber, a compreensão das proposições. Não faltam volumosas e eruditas histórias da filosofia, que ficam só na superfície e servem
para o descrédito da própria filosofia, num certo sentido. Que é aquilo pouco que a gente falou várias vezes, o que ele está procurando é a ciência da história da filosofia ou a ciência da filosofia, e não essas histórias eruditas que, ao contrário, colocam a filosofia em xeque, porque mostram que ela não tem um fundamento científico no sentido de que ela é variada, ela muda. Deixa eu só olhar aqui de novo o zap para ver o que está acontecendo. Conseguimos, eu falo, conseguimos. Voltei. Bem, então aí ele vai em introdução à história da filosofia, que é a primeira parte do texto. Isso aqui é só um preâmbulo que ele está apresentando para os ouvintes. E aí ele vai falar exatamente daquela diferença, né? Da história da filosofia em que desfilam várias personagens do espírito. Ele fala aqui, né, a história da filosofia representa a série dos espíritos nobres, a galeria das formas que é da consciência, né, o longo caminho das etapas da formação da consciência. A galeria dos heróis da razão pensante. Então, essa é a história da filosofia, né? Aquela história da filosofia que a gente está um pouco acostumada na escola, ou na minha escola, né? Que você pega um monte de PowerPoint, um monte de cabecinha, né? Esse aqui é Platão, esse aqui é Aristóteles, né? As efígies, né? Dos vultos da filosofia. Esse aqui é Platão, ele é a teoria das ideias. Esse aqui é Aristóteles, é a metafísica. Esse aqui não é. Tem um pouco essa coisa, assim, estou fazendo uma caricatura, evidentemente, mas é essa galeria dos grandes vultos. Ele vai dizer que existe essa galeria desses homens do espírito. Do mesmo modo que há uma galeria de homens da história da política, desses indivíduos da política. E ele vai dizer que, na verdade, o que os diferencia é que esses homens da política, esses homens na história política, o indivíduo, na singularidade da sua índole, ele diz, do seu gênio, das suas paixões, da energia ou da fraqueza de caráter, em suma, em tudo que caracteriza a sua individualidade, é o sujeito das ações e dos acontecimentos. Na história da filosofia, essas ações e acontecimentos, ao que parece, não têm o cunho da personalidade, nem o caráter do indivíduo, individual. Porque é óbvio, na história, você está diante de uma fortuna, de um problema, de um acaso. E na filosofia, não necessariamente. Histórias de filósofos são sempre muito chatas, vocês sabem, né? Tem uma história da vida de Kant. Deve ser uma puta chatice, né? Eu li, até é divertido. E aí ele vai dizer, na verdade, que essa história do pensamento, né, é o patrimônio da razão autoconsciente, e por isso que eu li aquele trechinho da fenomenologia do espírito. O que é a razão autoconsciente? É a consciência na sua formação, dos seus patamares, né? Que nos pertence, não surgiu sem preparação, nem cresceu só do solo atual, mas é característica de tal patrimônio o ser herança. Ah, o Eduardo entrou. E aí, conseguiu, né? O patrimônio da razão, então, autoconsciente, que é exatamente aqueles passos que a razão faz, a Bildung da consciência, a formação da consciência, que nos pertence, então, que nós estamos aqui agora, nós estamos no meio desse processo de formação, um pouco aquilo que o Kant diz, estamos num patamar desse processo de esclarecimento, nem atrás, nem na frente, no meio, e onde estamos depende do que veio antes. Então, nós não dominamos, um pouco como que eu li também, a partir de nós mesmos, para a nossa própria autoridade, a verdade, essa verdade, esse caminho da formação da consciência para a verdade, neste caminho nós estamos no meio, num determinado ponto, nós não temos, então, nada a tirar de nós mesmos, enquanto indivíduos, né? Nós temos um patrimônio que nós recebemos. E de tal patrimônio, o ser herança, e é característica de tal patrimônio ser herança. A gente vai ver muito isso no texto final que a gente vai ler lá da Hannah Arendt, quanto essa herança, ela se torna cada vez mais problemática, né? E mais propriamente resultado do trabalho de todas as gerações precedentes do gênero humano. Então, isso tudo eu acho que mostra muito aquela questão kantiana, né? Então, é como se nós estivéssemos no caminho da espécie, da Bíblia, da consciência para a ciência, que não aponta, portanto, para uma ciência que está lá longe e a consciência está aqui, ela vai correndo atrás. Na verdade, a consciência e a ciência se desdobram no mesmo processo,
né, pelas determinações históricas dessa consciência na sua formação. E aí ele continua, ele fala de Herder, né, e ele vai dizer que essa filosofia, ela é uma corrente sagrada que conserva e transmite tudo quanto o mundo produziu antes de nós, né, para o bem e para o mal, tá? E depois a gente vai ver que a Hannah Arendt já vai ter uma visão um pouco mais crítica dessa questão, né? E aí a questão que a gente vê, então, quer dizer que esses caminhos, eu vou usar um termo hegeliano, esse caminho já sedimentado do saber que a consciência percorreu e que parece para nós agora pronto, né, o caminho que vem dos gregos até nós, por exemplo, esse caminho que se petrificou, ele já foi móvel, ele já foi o movimento da consciência em relação à ciência. Ele se transformou em algo que para nós está dado, entre aspas, porque nós estamos num outro lugar da história. Isso poderia levar a pensar que aquilo que nós temos, então, como passado é algo morto. Mas aí ele mesmo coloca que essa história, ela não é estátua de pedra, mas é viva, e continuamente se vai enriquecendo com novas contribuições à maneira de rio, que engrossa o caudal à medida que se afasta da nascente. O conteúdo dessa tradição é formado por tudo quanto o mundo espiritual produziu, e o espírito universal nunca permanece estacionário. Nós precisamos conhecer esse desenvolvimento da consciência para a ciência, para também entender qual será o próximo passo, para não permanecer estacionário. Então, é um pouco essa questão que ele vai colocar como um problema da história da filosofia. E aí ele fala, então, ora, a ação pressupõe uma matéria pré-existente sobre a qual se exerça, não só a fim de aumentar com acréscimo de novos materiais, senão principalmente para elevar e transformar. Eu preciso dessa massa para movê-la para um outro lugar. Eu não tiro nada do nada. Por isso, novamente, que eu li para vocês. O caderno já caiu de novo, que saco. Mas eu li para vocês aquele trecho, o parágrafo 78 da Fenomenologia do Espírito, que fala exatamente disso. Eu tirar de mim as verdades, ou essas verdades serem uma massa que eu simplesmente moldo, a vantagem de uma coisa ou de outra vai só na vaidade que tem eu achar que eu inventei todas as verdades. E ele está fazendo aí uma crítica a um modelo de filosofia que é moderna, que é um modelo de filosofia que vem do Descartes, né, enfim, que é penso, logo existo, e, portanto, todas as verdades vão ser desdobradas a partir do eu. Ele está pondo exatamente em crítica essa questão. Na verdade, eu moldo uma massa, que é exatamente a metáfora que ele faz aqui, uma matéria pré-existente. Eu não tiro nada do nada, né? Enfim, do nada nada é gerado, né? Tem um pouco essa ideia do nada, nada procede. Nada procede. E é a ideia da negação determinada. Sim, eu nego para produzir algo, mas eu nego algo, e esse algo está pré-existente. E isso que eu nego, de algum modo, está implicado no próximo passo. Enfim, então, essa negação ela é determinada, não existe uma negação, quer dizer, existe uma negação indeterminada que é vazia. A negação indeterminada, eu nego tudo. Assim, estou contra tudo isso que está aí. Ok, tudo isso que está aí, então você está no nada, né? Porque você não nega tudo, você nega algo. Então, é um pouco essa questão que ele está dizendo aqui. Contra exatamente essa filosofia moderna, que disse, que pensava ter jogado tudo fora. E também, pensando aqui, né, 1816, tá? Pensando também na Revolução Francesa, que instaura o ano 1, vocês sabem que a Revolução Francesa faz isso, né? Ela instaura o ano 1, um calendário novo, então eu vou jogar tudo fora, essa história não é minha, essa história pregressa da humanidade eu não quero, e eu quero construir uma nova. Só que eu quero construir do nada, então é ano 1 da Revolução. Eu lembro uma vez que eu fui citar um livro que era ano 16 da Revolução, era super engraçado a data. E aí você tem que converter essa data na data do nosso calendário, que também é nosso, mas não é de todo mundo. Mas um pouco essa ideia do que eu vou pôr um novo absoluto, é o que ele está criticando aqui, né? E aí ele diz, a recepção dessa herança equivale ao exercício da posse dela. Então, receber uma herança não significa que eu recebi tudo pronto, nem que isso está petrificado. Eu vou mover essa herança. Essa herança, ela é móvel. Inclusive,
num outro curso que eu dei de HF, essa parte da estátua de pedra, mas que é viva e é um rio e tal, foi uma das questões da prova. Então, exatamente para pensar a história da filosofia nesse modelo. E aí a gente vai modificando o patrimônio herdado. Então, essa questão que ele está tentando pensar aqui, e aí ele diz mais embaixo, e o curso da história mostra não o devir de coisas a nós estranhas, mas sim o nosso devir, o devir do nosso saber. Então, é isso que ele está tentando pensar. E aí ele vai mais um passo, esse devir, né, aquilo que vem a ser, né, esse porvir, que eu só consigo mover para além de onde eu estou, se eu souber o que a matéria que devém, né, de onde devém esse saber. E aí ele continua mais à frente. Esse devir não é simplesmente um movimento passivo, como imaginamos, que seja o nascer do Sol e da Lua, um movimento que se efetua sem contrariedade no espaço e no tempo. O que devemos representar ao espírito é a atividade do pensamento livre. Devemos representar a história do mundo no pensamento, o processo de seu nascimento e produção. Isso não significa que está dado, que está pronto, e que nós não precisamos agir, porque isso tudo vai se mover, num certo sentido, para algum lugar melhor. É um pouco uma ideia também de que a teleologia, né, assim, então a humanidade vai para o melhor, ok, a gente sempre espera, né, que tá, então a gente vai se esclarecer, né, então tá, eu vou ficar aqui esperando, né, e aí o esclarecimento vem. Não, ele vem dessa ação que a consciência vai produzir, porque é a determinação da própria consciência, que ela produz, então, nesse movimento. Então, é um movimento ativo. Né? E aí ele continua, na história apresenta-se o que é mutável, o que mergulha na noite do passado, o que já não existe. E aí ele vai falar, agora, pelo contrário, o pensamento verdadeiro e necessário, e aqui só desse nos ocuparemos, não é suscetível de mudança. Como é que eu resolvo esse problema? É exatamente o problema da história da filosofia. A filosofia é uma, e se é filosofia, e depois ele vai dizer isso, ela trata necessariamente daquilo que é verdadeiro, não existem opiniões filosóficas, né? Não existem filosofias no plural, nesse sentido de que são verdades relativas, no caso do Hegel, tá? Não estou dizendo que todos os filósofos pensam assim. E, por outro lado, a história, evidentemente, é vária, né? Como que eu vou, então, fazer essa equação? Que é um pouco o problema da história da filosofia. E se eu não fizê-la, se eu deixar que a história da filosofia seja simplesmente um conjunto de opiniões, ele vai dizer mais à frente, isso equivale a dizer que não existe filosofia, né? Que o que existe é a história, porque a filosofia, ela dá conta da verdade. Ela não dá conta do contingente, nem do acaso, nem do jogo da fortuna, nem dos grandes vultos individuais que deram conta da história, da virtude, no sentido do Maquiavel, como eu falei lá no texto. A filosofia, se é filosofia, ela é aquela que lida com o pensamento verdadeiro e necessário. Isso vocês falaram, né, no Zap, lá no chat, a ideia de necessário. Necessário é aquilo que é e não pode não ser, não pode ser de outro modo. É necessário que assim seja e não pode ser de outro modo. Então, é necessário e é verdadeiro. Então, é assim porque não pode ser de outro modo. Inclusive, formalmente, não pode ser de outro modo. E aí ele vai continuar sobre deixar o todo pelos pormenores, a floresta pelas árvores, a filosofia pelas filosofias. Então, eu preciso procurar o que é a filosofia. E ele diz, assim também o espírito deseja compreender a relação entre as filosofias particulares e a filosofia geral, para que eu não me perca nas árvores, esquecendo a floresta. Porque o valor das partes singulares deriva principalmente da relação entre elas e o todo. E ele continua mais abaixo, de fato, à primeira vista, a história parece ser uma sucessão de fenômenos contingentes. Fenômeno também é uma palavra filosófica importante. Fenômeno é aquilo que aparece, né? É aquilo que é da ordem da aparência. Vem do grego phaino, phaino que brilha, phainomenon, nomenon é a coisa em si, phaino é como essa coisa brilha, como ela aparece, ou seja, fenômeno é da ordem da aparência, né? É aquilo que aparece para mim, e é simplesmente uma luminescência, né? O fenômeno, a ordem do fenomênico. Então, o fenômeno contingente é aquilo que aparece para mim, é da ordem da aparência. Contingente, ainda por cima, que é o contrário de necessário, é aquilo que é, mas poderia ter sido de qualquer outro modo. A história é contingente nesse sentido. Nada na história é necessário, né? Quer dizer, nessa história é factual, porque depois você vai ter uma filosofia da história que mostra que, na verdade, como o próprio Kant vai dizer, né? Vista de longe, vista
do alto, né, ou como vai dizer o Hegel, vista no final do processo do desenvolvimento do espírito, você vai perceber um vetor, né, na própria contingência, que é o que está na ideia de uma história de um ponto de vista cosmopolita. Ali no meio da rua, no meio de uma guerra, não tem sentido. Um cara corre, outro não. Tem estratégia, sim, mas a estratégia pode ou não dar certo. Agora, você só vai contar a história dessa guerra, e aí ela vai fazer um sentido ao final. E esse sentido de toda a história eu só percebo teleologicamente ao fim do todo o processo. Tá? Então, essa ideia, que é a ideia da fenomenologia do espírito também, do livro, né? Eu só vou conseguir perceber o movimento da consciência se eu sair fora desse movimento, né? Que é o lugar do narrador, né? Do narrador em terceira pessoa, da fenomenologia. Porque a consciência imersa no seu tempo, ela não percebe esses vetores, ela vai movendo-se, né? Enfim, mas um pouco, a gente pode falar assim, né, para quem gosta, né, é mais ou menos quando você está assistindo uma partida de futebol, e depois você vendo o VT, né, o 7-1, por exemplo, você vai assistir ali, você fala, meu, o que está acontecendo, que loucura. Depois, quando você vê de fora, você entende todo como um processo que só poderia dar merda, né, enfim, mas aí você vai perceber, mas ali é contingente, poderia não ter sido, né, poderia ter sido 5-1, 18-1, né, 25-1, poderia muitas coisas, né, então essa é a ideia de contingente. Agora, o que é necessário, é formalmente necessário, nunca poderia ter sido de outro jeito, porque é contraditório que assim seja. Então é um pouco essa questão do necessário. E o necessário e o contingente são expedientes que alguns autores, e o Hegel está tentando fazer isso, estão tentando equacionar a história. Tem elementos contingentes, tem também um vetor necessário, um nexo lógico, né, de uma coisa para outra. E aí ele continua, enfim. Então, descobrir o fato geral dessa história da filosofia significa compreender o seu significado e transformá-lo em ciência, né? E aí ele vai dizer, então, ver-se-á que a história da filosofia não se limita a expor os fatos externos, os acontecimentos acidentais que formam o seu conteúdo, mas procura demonstrar como esses mesmos conteúdos, embora pareça desenvolver-se historicamente na realidade, pertence à ciência da filosofia. A história da filosofia também ela científica e converte-se pelo que lhe é essencial em ciência da filosofia. Isso é importante porque eu falei um pouco do Goldschmidt. O Goldschmidt cita o Hegel em determinado momento para criticar, enfim, mas ele cita. É um pouco essa questão. Existe uma história externa aos sistemas, é claro, eu vou falar que Platão viveu em Atenas, que teve a guerra, tal, que os textos que ele escreve têm a ver com isso, é claro, tem, mas isso é uma história externa, né, que muitas vezes prescinde, inclusive, do conteúdo da própria filosofia, eu coloco essa filosofia em caixas históricas, né. E o que ele está querendo dizer aqui, não, eu vou procurar o que faz essa história da filosofia ciência, portanto, a ordem que faz com que Aristóteles leia Platão e transforme Platão em uma outra coisa, necessariamente. E não porque um dia ele leu, caiu o livro na mão dele, muito embora, é claro, isso também aconteceu, né? Mas isso não é ciência da filosofia, né? Não é história da filosofia como ciência. Então, é exatamente o que ele vai tentar mostrar nesse texto é a filosofia, a história da filosofia como ciência. E tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui, embora, claro, a gente não é hegeliano, tá? Não estou querendo isso, a gente tem os hegelianos aí, no nosso departamento tem 2 hegelianos muito bons, o Fábio, né, Nolasco, e o Eric, e vocês vão estudar Hegel a vida inteira, Kant, também a gente tem kantianos bastante especializados no departamento, o Alexandre Han estuda Kant, né, então vocês vão ver esses autores novamente, depois a gente vai ler, depois desse texto a gente vai ler o texto do Nietzsche, que dá uma chutada no balde aqui do Hegel, então aqui a gente está fazendo, na verdade, um quadro meio geral de formas como a filosofia, a história da filosofia foi abordada, e sempre levando em conta que o nosso método, um método que depois a gente também vai pôr em questão filosoficamente, é o método de ler o texto na sua estrutura. E aí, eu vou começar então aqui no item A, lembrem que a gente só vai ler esse item A, não precisa então se estender até o item B desse texto, porque o item B, se vocês quiserem, ótimo, se vocês estiverem achando o texto genial, uau, que legal, tal, pode ler, claro, mas a gente não vai tratar, porque aí trata de uma outra questão que não é exatamente a historicidade da filosofia. Deixa eu admitir o pessoal aqui.
Então, ele vai dizer aqui no conceito da história da filosofia, a primeira ideia que nosso espírito surge ao tratar da história da filosofia é que o objeto dessa já contém uma interna contradição, que é aquilo que a gente falou, né? Que, visto que a filosofia se propõe compreender o que é imutável, eterno, em si e por si, aquilo que é em si e por si, portanto, não tem nenhum desdobramento, não move-se, né? Porque se você tem um em si, e ele é em si por si, ele está fechado, né? Porque tem um em si, que se torna para si, fica em si por si depois, né? Aí é um movimento. Aquele, se ela já é em si por si, pronto, já está fechada, ela não tem movimento. O seu fim é a verdade. A história, pelo contrário, aspira a contar aquilo que existiu um tempo, e no outro tempo deixou de existir, por ter dado lugar a qualquer outra coisa. Isso é, né? É o nosso problema aqui também. E aí ele vai dizer, na verdade, que é evidente que a contradição apontada não diz respeito apenas àquela história externa, mas sim interna, isto é, a história do próprio conteúdo da filosofia. Porque a gente também vai dizer, tá bom, é a história externa. Ok, mas a história interna da filosofia também põe esse problema. Porque você tem um sistema, você tem o sistema de Platão, você tem o sistema de Aristóteles. Eles se diferem, inclusive, no modo como eles tratam a verdade. Você tem o sistema de Hegel e o sistema de Nietzsche, né? E eles também são absolutamente diferentes. O que faz dos dois filosofia? E o que faz dos dois filosofia que aponta para a verdade? Né? No certo sentido, é um pouco a pergunta. Então, ele vai falar da historicidade das ciências, e é muito interessante que ele vai dizer que, ao contrário de outras ciências que não precisam pensar a sua historicidade intrínseca, e ele vai falar de ciências que, nesse sentido, você pode pensar que não tem história, embora, é claro, toda ciência tem história, a filosofia não, ela não só tem uma historicidade externa, como a sua historicidade interna, que é essa que a gente está tentando entender, o nexo entre um sistema e outro, ele é constitutivo da própria filosofia. E aí ele fala aqui embaixo dessas ciências que não têm história. Em que sentido, né? Elas são um aglomerado. Cada fato novo que aparece, eu simplesmente somo aos fatos que eu já conhecia. Por exemplo, ele vai falar aqui da biologia, né? Que é claro que não é, a gente também já não pensa assim, tá? Porque, né, enfim. Mas ele vai falar biologia. Eu descubro um novo animal, eu simplesmente somo aquele quadro, né, taxonômico que eu já tinha dos animais. Eu descubro uma nova planta, descobri um pássaro novo, vocês viram aqui no Brasil? Aí eu coloco no livro dos pássaros. Então, é simplesmente mais um. Eu não preciso mudar tudo para incluir mais um. É um aglomerado, não é um sistema. Eu descubro uma nova lei da física, sei lá, na verdade não funciona, mas tudo bem. Eu simplesmente aciono junto a outras, né? Enfim, e ele vai dizer aqui, a matemática, por exemplo. A matemática, ela é simplesmente o desdobramento daqueles que descobriu uma primeira vez, né? O que o Euclides descobriu, o que Tales descobriu, inclusive o Kant diz, é por isso que a matemática tem inclusive uma origem mítica, né? É válido até hoje e simplesmente se desdobrou em outros elementos. Se houvesse um homem que, tipo Highlander, viveu 1000 anos, ele seria capaz sozinho de dar conta de todos os desdobramentos matemáticos, porque eles estão dados, é simplesmente você não teve tempo, né? Não existe nenhuma mudança intrínseca no conteúdo de um conhecimento para outro. E aí ele diz aqui na página 328, mas grande parte, talvez até a maior parte do conteúdo, conservou de sorte que esse caso não constitui variação das conquistas anteriores, mas antes um acréscimo ou aumento das ciências. Então, ele vai falar da biologia e tal. Essas ciências progridem por justa posição. Então, eu vou colocando mais uma coisa, é um aglomerado de coisas, né? Então, chegou mais uma, descobriu o coronavírus, tá? Cola lá, tem um monte de vírus, mais esse, né? É certo que algumas noções, graças ao progresso da mineralogia, da botânica, etc., se retificaram. A maior parte, porém, manteve-se e enriqueceu, sem mudar com as novas conquistas. Para uma ciência como a matemática, a história, no que se respeita ao conteúdo, existe uma história externa, não visa senão registrar acréscimos, e a geometria elementar, tal como foi criada por Euclides, e a partir dele pode considerar-se uma ciência desprovida de história. Simplesmente eu descubro mais coisas e junto, né? Dizer, pode ter ocorrido algum tipo de retificação no caminho, mas elas progridem por justaposição. Isso é uma tópica, isso vocês vão ler na Crítica da Razão Pura, né? Na abertura, que o Kant diz, né? A única ciência que parece não avançar terreno,
porque um sistema não concorda com o outro e nunca se produz um acordo em lugar nenhum, é a filosofia. Porque todas as outras ciências, elas vão entrando em novos acordos e vão caminhando, né? Elas vão se justapondo, né? E aí ele continua. Pelo contrário, a história da filosofia não ostenta nem persistência de um conteúdo simples e completo, nem processo de um pacífico aumento de novos tesouros aos anteriormente conquistados. Por outro lado, a quem ela parecesse oferecer o espetáculo de mutações do conjunto que sempre se renovam, de maneira que, no fim, nem sequer estivéssemos ligados pelo propósito de alcançar uma meta comum. Às vezes você nem está falando mais a mesma coisa, é um pouco isso. O próprio objeto abstrato, o conhecimento racional, desvaneceria e o edifício da ciência deveria, por fim, dividir com a casa deserta a pretensão e o nome doravante balofo da filosofia. Filosofia, você não consegue nem manter o mesmo conteúdo, né? Se você fosse falar que filosofia é uma justaposição de sistemas, a própria filosofia, a noção de filosofia se esbarroa. O que não acontece com a mineralogia, com a biologia, com a matemática. Então, essa questão da historicidade intrínseca. Voltando um pouco ao texto do Goldschmidt, embora ele não seja um hegeliano e tal, é um pouco essa questão. Existe uma história externa. A história externa, ela vai justapondo, né, textos. E existe uma história interna dos textos. Essa história interna, ela precisa ser pensada como uma lógica do próprio texto. Senão, a própria filosofia e a história da filosofia se tornam um conjunto, um aglomerado de coisas que nem sequer falam da mesma coisa, no fundo, né? Nem sequer falam do mesmo assunto. Ele vai falar isso, né? O Hegel vai falar, o que é filosofia? É aquilo que acorda mais ou menos em torno de questões sobre Deus, a alma, o homem? É isso que é filosofia? E tudo que falar sobre isso é filosofia? Eu dou a chancela de filosofia, tudo é filosofia. Muito filosófico, vocês vão ouvir isso, mas é muito filosófico isso aqui. Aí, por que é muito filosófico? Geralmente porque ninguém entendeu, né, assim, ou falou de um monte de coisa abstrata, exatamente o que ele vai falar que não é. A filosofia não é uma abstração. Fala um monte de coisa super abstrata, você fala, nossa, muito filosófico para mim. Não é assim? Vocês também, né? Eu lembro sempre no PIBID, né, quando o menino ficou muito bravo, um aluno do PIBID, que os alunos do PIBID, ele falou assim que tinha que fazer uma representação, tal, de um conteúdo lá de filosofia, e os moleques pegaram, assim, fizeram a representação, né, pegaram um violão e ficaram dando uma de maconheirada, assim, não, tipo, filosofia é coisa de maluco. Aí ele ficou muito bravo, assim, o aluno de PIBID. Eu falei, não, gente, é a ideia geral da filosofia, né, que é um devaneio, uma coisa de gente muito louca, tal, assim, que vai para chapada, tal. Nesse sentido, é um pouco que o Hegel vai tirar isso do campo, exatamente. Né? Quer dizer, não falando com essas palavras, claro. Né? Tudo bem, gente? Vocês estão aí ou eu estou falando sozinho? Estão aí? Tem alguém aí? Tem sim. Estamos aqui. Tá bom, gente. De vez em quando eu pergunto, né? Aí, assim, aí a gente vai pro ponto 1. Não, você não tá sozinha, relaxa. Não, né? Então, a gente vai para o ponto 1. E o A, história da filosofia como galeria de opiniões, ou como uma grande doxografia, como eu falei para vocês. Doxa é opinião, doxografia é o conjunto das opiniões ou das questões em torno de um determinado tema. E ele vai dizer assim, à primeira vista, a história compreende na sua tarefa a narração de acontecimentos acidentais do tempo, dos povos, dos indivíduos, contingentes, tanto no que se refere ao desenrolar dos mesmos do tempo, como também no seu conteúdo. É isso, ou é aquilo, enfim, isso é história. Da sua contingência a respeito do tempo, falaremos depois, né? Mas, enfim, diz, o conceito de que pretendemos ocupar-nos, antes de mais nada, diz respeito à contingência do conteúdo, ou seja, o conceito das ações contingentes. E aí ele vai dizer, né, enfim, que quando se fala, então, em história da filosofia, e eu tenho certeza que nós todos pensamos assim a princípio, então, quando você fala assim, eu estudo história da filosofia, o que vocês imaginam? Estou nesse plano físico, né? Será que estou aqui? É super metafísica essas aulas, né? Assim, será que estou aqui? Onde será que estou? Mas, assim, se eu falasse para vocês, assim, é um curso de história da filosofia, eu tenho certeza, eu também ia achar isso, que eu imaginaria, todo mundo imaginaria, que o professor ia chegar lá e falar, então hoje a gente vai começar com os pré-socráticos, amanhã com Platão,
depois com Aristóteles, depois com Cícero, depois com Agostinho, depois Tomás de Aquino, né? Todo mundo que é importante, a gente vai falar, e vou pôr tudo no PowerPoint, é uma cabeça atrás da outra, assim, um monte de cabeça. Então, isso seria história da filosofia, né? Tal, assim, é a história da filosofia, não estou dizendo que não. Então, a primeira coisa que nos vem à mente, é por isso que ele pegou aqui, né? Ele fala assim que mas as ideias contingentes não são mais do que opiniões filosóficas e denominam-se precisamente opiniões filosóficas as que dizem respeito aos objetos próprios da filosofia, quer dizer, Deus, a natureza, o espírito. Então, tudo que fala de coisas muito loucas, Deus, a natureza, o espírito, metafísicas, ou seja, a palavra metafísica, depois vocês vão ouvir isso muitas vezes na vida de vocês, mas a palavra metafísica, ela não é uma palavra metafísica, ela é simplesmente um termo de catalogação, né? Aquilo que vem depois da física, que foi como se catalogaram os livros do Aristóteles na biblioteca, né? Então tinha um livro que falava da filosofia primeira e eles deram um nome de metafísica, né? Essa palavra sequer existe em grego, mas metafísica é aquilo que está além da física, né? Então, essa questão metafísica, a filosofia e a metafísica são mais ou menos sinônimos, né? A metafísica como filosofia primeira, porque a palavra filosofia em grego significa ciência, em geral. Mas existe uma ciência que diz o ser da sua forma mais essencial. Essa filosofia é a filosofia primeira. A filosofia primeira recebeu o nome recebeu o nome de metafísica, né? Metafísica e filosofia, portanto, como nós entendemos, tem mais ou menos o mesmo sentido, né? Fez mais que o Habermas, que maldade. Habermas cria discussões acaloradas no colegiado também, é divertido. Bom, ele diz assim, que é uma história, então esse exemplo do conjunto de opiniões. Então, o que é filosofia? Então, filosofia é aquilo que fala em torno de alguns temas, que também é muito impreciso, como eu disse para vocês no vídeo, então é uma imprecisão sobre a outra. O que é filosofia? Filosofia é o que fala de Deus, Espírito e tal. Então, todo mundo que falou de Deus, Espírito, natureza, eu reúno num conjunto que eu vou chamar de filósofos, né? Então, é sempre externo, né? Não é uma coisa interna. E depois eu vou contar o que cada um falou sobre esses temas, né? Então, uma história assim redigida, ele diz, que não passe de pura enumeração de opiniões, não constitui senão um objeto de inútil curiosidade, ou quando muito de investigação erudita, uma vez que a erudição consiste em saber quantidade de coisas inúteis, desprovidas de interesse intrínseco, a não ser o interesse de serem conhecidas. Acho a melhor definição de erudição. Erudição é um conjunto de coisas inúteis que só tem a utilidade de serem conhecidas, né? Não serve para nada, erudição vazia, né? Então, ele diz assim, se você juntar um monte de opiniões, ok, né? Por que você faz com isso? Uma caixa, como eu disse para vocês, é como se ele tivesse uma coleção, uma caixa de objetos maravilhosos. Ou como disse, tem um professor aqui no departamento, vocês vão conhecer depois, que chama Alex. E aí ele fala que ele fala brincando, claro, né? Mas ele fala que cada filosofia é uma literatura fantástica, né? Porque inventa o mundo, inventa formas de falar esse mundo, né? Então inventa toda uma literatura, inventa uma literatura fantástica. Se a história da filosofia não mais fosse do que uma galeria de opiniões sobre Deus e sobre a essência das coisas naturais e espirituais, sobre as questões racionais, do espírito e tal, teríamos de a declarar ciência supérflua e fastidiosa, por maior que fosse a utilidade derivada do exercício do pensamento e da erudição. Que coisa pode haver de mais inútil do que aplicar-se a conhecer uma sequência de opiniões já gastas? Né? Um monte de coisa que falaram. Que coisa mais indiferente? Todas as histórias da filosofia que expõem e tratam as ideias da filosofia como se fossem opiniões, deixam imediatamente transparecer a sua aridez e a incapacidade de suscitar o interesse. Acho que não. Parece de visitar a um grande museu de tudo, né? Porque nada ali está vivo, né? Estou vendo peças de um grande depósito, um grande museu. Muita gente entende a história da filosofia assim, inclusive uma das críticas que vocês vão ouvir várias vezes no departamento de filosofia, de outros professores, não minha, é de que história da filosofia não é filosofia, porque a história da filosofia é uma coisa morta, é mera erudição. Inclusive, quando alguém disser para vocês que vocês são eruditos, na filosofia, em outras áreas não, na filosofia é um xingo, tá? Tá dizendo que você é burro, que você não sabe pensar, tá? Então,
Eu já fui muitas vezes chamada de erudita no departamento, mas eu não sou erudita, nem quero ser, mas, assim, também eu acho que essa questão é uma questão interna a questão da filosofia, né, porque a erudição em si mesmo, conhecer muitas coisas é interessante, né, mas aqui é exatamente essa questão, que um erudito é aquele que não pensa, né. Inclusive teve os professores que ficaram zoando, né, que é o pessoal que vai fazer live, bota aquele monte de livro atrás, né, assim, tal, né, assim, aí fala, olha que fake, quer parecer erudito, tal, não é isso, porque as casas são meio bagunçadas mesmo, né, a gente fica procurando um cantinho, mas tem um pouco essa crítica à erudição que é interna à filosofia, e é engraçado, porque até o próprio Hegel, que é considerado um dos filósofos da erudição, tinha essa crítica à noção de erudição. Depois vocês vão ver que o Nietzsche também carrega essa crítica à noção de uma erudição vazia, que a erudição vazia, ela é vaidade, no certo sentido, ele vai falar aqui mais para baixo, e vaidade é aquilo que é vão, né, vanitas, é aquilo que é em vão, né, não tem nenhum tipo de função. E aí ele continua, mas a filosofia não contém nenhuma opinião, não existe opinião filosófica. Então, uma doxografia, um conjunto de opiniões filosóficas é não filosofia, realmente. Porque não existem opiniões filosóficas. Porque ele vai exatamente retomar um pouco mais à frente a distinção platônica, a distinção que Platão faz entre doxa e episteme. Episteme é ciência, doxa é opinião. A doxa, ela pode ter um contato com a verdade, ela é uma verdade que se desdobra no mundo, mas ela não é ciência, de forma alguma. Não existe ciência feita a partir de opinião. Doxa e episteme são distintas, e ele vai recuperar essa questão platônica. Ou é doxa, ou é opinião, ou é ciência. E se eu estou falando que filosofia é a ciência da verdade, que a filosofia é a ciência, ela não pode conter opinião. E aí ele vai dizer a filosofia é a ciência objetiva da verdade. Então, ela não é um conjunto de opiniões sobre Deus, sobre o homem. Não é por fora que eu vou dizer o que é filosofia. Eu não vou agrupar como um aglomerado de temas, né? Filosofia e ciência é o curso de estética. Sim e não, né? Mas aqui né? Mas o Heidegger vai dizer que filosofia e ciência é dizer que o círculo é redondo, né? É dizer menos, né? Dizer uma coisa imprecisa, porque é a ciência que é filosófica, né? Aí o elogio da filosofia, né? É, mas ele vai falar, então a filosofia é a ciência objetiva da verdade, é a ciência da sua necessidade, é conhecer por conceito, não é opinar, nem deduzir uma opinião de uma outra, é conhecer por conceito, e conhecer por conceito, portanto, é uma definição de filosofia. Não é grupo, um conjunto de temas que são filosóficos, de fora, externo. A filosofia pode, portanto, se voltar para objetos que parecem estranhos à filosofia. Então, você pode filosofar sobre várias coisas, porque você conhece essas coisas por conceito. Então, a filosofia, ela pode se desdobrar numa filosofia política, ela pode se desdobrar numa filosofia da arte, ela pode se desdobrar numa filosofia da sociedade, ela pode se desdobrar na filosofia que é teologia, que é teológica, mas ela é antes conhecimento por conceito, não é os seus objetos que dão à filosofia o seu lugar, e é isso que ele disse aqui. Não é opinar nem deduzir uma opinião da outra. E aí ele diz, ora, o oposto da opinião é precisamente a verdade, e diante da verdade empalidece a opinião. É isso que a gente tem que ele faz para refutar essa ideia, portanto, de que a filosofia seria um conjunto de opiniões. E ele vai refutar uma outra questão também, que é bem importante, que é essa ideia da subjetividade individual, que ele já refutou ali, quando ele fala de Descartes, que eu li para vocês na Fenomenologia, que é a minha opinião subjetiva, individual, enfim, como se eu estivesse produzindo essa opinião, essa ideia de uma individualidade que se expressa, e ele vai fazer toda uma construção a partir da teologia, né, que tem a ver com a questão do protestantismo, que a gente não vai entrar aqui, mas ele vai dizer exatamente isso. Dessa maneira, o subjetivo torna-se a medida do valor, isto é, uma opinião individual, como cada qual é capaz de formar. Tal convicção individual não é, portanto, mais do que opinião, a qual assim se converte na mais alta finalidade para os homens. Então, não é esse individualismo que eu produzi, mas é o super original a minha ideia. Ela pode ser super original. Primeiro, ela não é original, né? Ele já acabou de dizer. Ela é o produto desse terreno que foi aplainado até aqui, né? Ele fala
Mais ou menos, a metáfora é mais ou menos essa, é um caminho que vem sendo solidificado até nós, né? Então, a minha opinião não é original do nada nunca, né? E mais, isso se torna, na verdade, a última bolachinha do pacote, né? O indivíduo que consegue pensar por si mesmo, quando ele diz que isso não passa de opinião. Isso não é filosofia. E aí ele disse, existe, porém, uma diferença entre a convicção baseada em estados subjetivos, isto é, sentimentos, aspirações, intuições, etc., e a convicção que brota do pensamento e da compreensão do conceito e da natureza do objeto. No primeiro caso, a convicção não passa de mera opinião. Então, opinião é isso, opinião é um troço subjetivo, que se baseia muitas vezes numa intuição, numa ideia, num gosto, num afeto, mas não é filosofia. E aí ele fala aqui mais embaixo, essas características individuais são para mim algo de estranho, e não põem em livre atividade a minha razão pensante que permanece ausente. É matéria histórica, exterior, e por isso ele falou lá dos indivíduos da história. O indivíduo da história é o indivíduo com seus afetos, né, com as suas idiosincrasias, particularidades. É morta, é conglobada de coisas vãs, portanto é vaidade, e o conteúdo e o contentar-se com coisas vãs nada mais é do que vaidade subjetiva. Então, vaidade tem essa origem, né, daquilo que é vão, né? Então, vanitas, né? Vocês já viram vários vanitas, que é um tipo de pintura que diz que o mundo que nós vivemos é pura vaidade, porque ele é vão, né? Exatamente por essa questão de que o verdadeiro mundo, o mundo que nós devemos aspirar, não é este aqui. E aí os vanitas geralmente são flores, são joias, livros, obras de arte com uma caveira no meio, né? Então você sempre avisa que isso é vão, né? Isso é em vão. Então é exatamente aquilo que ele diz aqui. Então, ele vai dizer, aí você vai, prova da vaidade do conhecimento filosófico tirada da história da filosofia. Então, né, esse tipo de história da filosofia, ele está mostrando que ela é autodestrutiva, porque ela destrói a própria possibilidade de pensar a filosofia como ciência. E aí ele vai dizer, perante tantas opiniões multiformes, então tem um monte de opinião sobre Deus, sobre o... Né, um diz que o mundo é a água, outro diz que o mundo é o fogo, outro diz que é o ar, outro diz que é o fogo, o ar, não sei o que lá... Cada um fala o que quer, né? Um diz que a Terra é plana, né? Outro diz que o ovo de Páscoa também é plano, e etc. Aí vai embora. Possui tantas opiniões multiformes e sistemas filosóficos tão variados, encontramos perplexos antes de decidir a qual nos devemos encostar. Verificamos que, no que diz respeito às grandes questões para as quais nos sentimos atraídos e para as quais esperamos a resposta da filosofia, erraram também os maiores espíritos, razão pela qual foram refutados por outros. E se isso ocorreu a gênios altíssimos, como poderei eu, na minha pequenez, encontrar o justo caminho? Isso aqui é repetido, muito parecido na abertura do discurso do método do Descartes, né? Onde tantas pessoas tão melhores do que eu erraram, por que eu vou acertar, né? Onde tantos filósofos fantásticos falaram bobagem, por que eu não falarei também, né? Então, um pouco essa ideia de que é uma espécie de peso, que eu acho que todos vocês sentem, todo mundo que se põe diante da filosofia sente, de, meu Deus do céu, primeiro que eu não vou dar conta de tudo isso, de saber tudo isso. E depois, se tudo que eles sabem, de alguma forma, foi refutado, coitado de mim, né? E também, como que eu sei qual é a verdade nessas multiplicidades de verdades? Se a filosofia é verdade, qual é a filosofia, né? E aí ele vai dizer, mas embora se admita que a filosofia deve ser verdadeira ciência e que uma filosofia deve certamente ser verdadeira, surge o problema de saber qual a filosofia é a verdadeira. E como se há de reconhecer por tal? Cada uma assevera ser ela a verdadeira. Todas levam em si sinais e critérios de que devem revelar a verdade. Por conseguinte, um pensamento sóbrio e ponderado forçosamente há de hesitar em decidir-se, né? E levar à paralisia, né? Não sei o que é verdade, tudo é verdade, então... E aí ele vai dizer que esses pensamentos multiformes e antagônicos que vão se digladiando pela história, ele diz aqui, pensamentos de multiformes filosofias entre si antagônicas, que se contradizem e se refutam continuamente. Então, a história da filosofia seria, na verdade, a história da guerra das filosofias, né? Do conflito das filosofias, como a gente vai ver
que é o título do texto do Oswald Porchat, né? Vai falar exatamente disso. Como é que eu sei onde que está a verdade? Se cada um fala uma coisa, né? Um fala que a verdade é o céu, outro fala que a verdade é a terra, um fala que são os afetos, outro fala que é a razão, cada um fala uma coisa. Como é que eu escolho, né? Entre tantos critérios de verdade, entre tantos modos de fazer vir a verdade à tona, como é que eu sei o que é verdadeiro? E aí ele diz, né, que esse fato inegável induz naturalmente a aplicar a filosofia às palavras de Cristo. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos e seguem. A história da filosofia, no seu conjunto, outra coisa não seria senão um campo de batalha coberto somente de ossos dos mortos, um reino não só de indivíduos mortos, fisicamente finados, mas também de sistemas refutados e, por conseguinte, espiritualmente finados, cada um dos quais matou e sepultou o precedente. Em vez de segue-me, seria caso para dizer segue-te a ti próprio, ou seja, apegue-te à tua própria convicção, aferra-te à tua própria opinião, para que adotar outra? E aí ele vai dizer no fim, porque também, por ser só o idiota do futuro, né, você vai ser refutado mesmo. É um pouco aquela frase, né, famosa, que ficava pichada nos muros nos anos 70, né, Jesus morreu, Marx morreu, e eu também não ando muito bem, né, então, aquela coisa assim, tá, tudo foi, né, então essa ideia de que os sistemas estão mortos, que as pessoas estão mortas, mas os sistemas estão mortos, né, já que um refutou o outro. Por que eu vou me preocupar com o meu sistema? Então é uma espécie de paralisia cética que ele está mostrando aí, né? Que é uma paralisia da modernidade, um certo niilismo da modernidade, né? Para que fazer filosofia? Você simplesmente... Ou um cinismo, né? Então, para que? Vou fazer qualquer coisa, porque depois vão refutar mesmo. Então, vou fazer um troço aqui para ir num congresso, para ficar famoso, vender os livros. Por que eu vou me importar? Muito se eu vou ser simplesmente o idiota do futuro, eles vão me refutar mesmo e vão esquecer e pronto, acabou. Aí ele vai dizer assim, isso simplesmente quer dizer que a filosofia destinada a refutar e substituir a tua mão não se fará esperar por muito tempo, como não se fez esperar para as outras. Então a filosofia, ela, como atividade, ela se autodestrói. Primeiro porque todas as outras filosofias nada mais são do que opiniões que já foram refutadas. E o próximo movimento também é inútil. O que ele está mostrando aqui? Ou eu tomo posse desse caminho que a consciência fez até aqui como uma espécie de herança a partir da qual eu tenho que pensar, ou o meu próprio movimento para frente é também inútil. Eu vou ficar paralisada, é um pouco essa ideia da paralisia da modernidade, né? Desse ceticismo que para e não sabe distinguir, né? Não mais isso que aquilo, que é a crítica do ceticismo. Essa frase é a frase cética por excelência, né? Não mais isto que aquilo, né? Tanto faz, né? Eu não escolho nem isso, nem aquilo. Mas depois a gente vai ver o ceticismo com mais vagar quando a gente for ler o Porchat. O Oswald Porchat se diz um cético, à maneira grega, não à maneira moderna, né? O ceticismo moderno tem outro desenho. O cético grego, exatamente, ele diz que não se pode realmente decidir. O que eu faço, portanto, é produzir uma argumentação que suspende o juízo como um exercício, né? Mas isso a gente vai ver depois. O Hegel é um crítico a esse modelo, principalmente ao ceticismo moderno, que, na verdade, para ele, nada mais é do que uma paralisia. E aí ele vai dizer, então, essa questão do campo de mortos. Então, essa filosofia que se pensa como uma filosofia que coleciona... É muito realista e sinistro o quê? O ceticismo? Não, o ceticismo é uma atitude ética, né, assim, diante da vida, né, assim, o ceticismo grego. O ceticismo moderno é uma atitude científica diante da vida. O Hegel tem uma outra frase que está no outro caderno, que eu não vou conseguir pegar agora, porque está lá no outro quarto. Mas ele fala do ceticismo, né, contra o ceticismo, digo do campo dos mortos. Mas do ceticismo que o Hegel fala, que ele fala, por exemplo, que o medo do erro se transforma no próprio erro, que é o grande problema da modernidade. Você tem tanto medo de errar, você tem tanto pejo científico, metodológico, que a verdade vai escapando e é como se ela não fosse mais atingível. Eu me contento
ele disse, isso o Hegel disse, como uma verdade ordinária, porque a verdade mesmo eu digo que eu não vou conseguir acessar de forma alguma, de tanto que eu me coloco em suspensão de juízo. Então, essa crítica que o Hegel faz, que é uma certa paralisia cética, que tem a ver também com aquilo que eu acabei de falar, né, do negar tudo em bloco. Eu nego tudo, não, eu suspendo tudo, nada está certo, ninguém nunca acertou. O que ele vai dizer? Não, não é isso. Eu não nego o passado em bloco. Eu nego alguma coisa do passado. E ao negar algo desse passado, esse algo que eu neguei continua no próximo movimento, que vai se constituir a partir disso. Entende esse movimento? É uma negação determinada. E é só porque eu neguei isto que isso que foi negado vai ser carregado, né? Que é aquela ideia da Aufhebung, né? Daquilo que vai ser movido de um lado para o outro. Então, aquilo que é negado também está naquilo que o negou, né? Enfim, que não existe verdade, né? Bom, há filósofos que concordam, enfim, eu acho que há filósofos da ciência, filósofos modernos, vários concordam que não existe a verdade, ou que ela é inacessível. Se ela existe, eu não sei, né? Então, eu acho que também é uma questão. Aqui a gente está em 1816, né? A gente está no século XIX, né? Século XX já... Inclusive, o que significa a verdade, né? A gente vai ver isso depois com o Heidegger, né? Como a noção de verdade também é uma noção que é histórica, né? Então, essas questões também são internas à filosofia, né? Bom, e aí só o último tópico que eu ia ler hoje, antes de entrar exatamente na questão que é mais propriamente hegeliana, que é como se desenvolve o conceito na história, o extrinsicar-se da consciência, o tornar-se outro para tornar-se um terceiro. A gente vai ver mais pausadamente na aula que vem, que é a segunda parte. Então, eu ficaria só nessa parte C, que é o esclarecimento. Então, o que ele fez? Ele refutou esse modo como se concebe a história da filosofia até aqui. O discurso filosófico da modernidade. O discurso filosófico da modernidade, que é esse livro do Habermas, que está até na bibliografia de vocês, ele passa em revista todos os teóricos, os filósofos, que trataram desse conceito de modernidade, né, do qual o Hegel seria talvez o inaugurador, como eu falei para vocês lá no texto, né, que é um filósofo que se pensa aqui agora, ou seja, se pensa no lugar do tempo, no lugar temporal também. Não é um filósofo que pensa o tempo, vários pensaram o tempo, não é essa a questão. Se pensa mergulhado na história. Claro, Aristóteles pensou a história, vários filósofos pensaram a história, mas não essa ideia de que a história ela tem um procedimento do aqui e agora. E modernidade é um processo do estar sempre aqui e agora, né? Enfim, hoje em dia a gente fala de contemporaneidade no nosso mundo, né? Filosofia contemporânea, mas é quase um paradoxo, porque moderno é ser do seu tempo, contemporâneo é ser do seu tempo, né? Conviver temporalmente com alguém, ou seja, num certo sentido, alguém está saindo um telefoninho. Tá. Um certo sentido, temporalmente, Platão é contemporâneo de Gorgias, né? De Aristóteles também, mais ou menos, enfim. Eu sou contemporânea do Habermas, nós também, porque ele vive ao mesmo tempo. Eu fui contemporânea de Adorno, mais ou menos, porque ele morreu em 69, mas essa é uma ideia de contemporaneidade que também é muito complicada, né? Enfim, não sei o que virá depois da filosofia contemporânea, porque a ideia de moderno toda a filosofia que é do seu tempo, que volta-se ao seu tempo, é moderna nesse sentido, né? Bom, esclarecimento sobre a diversidade das filosofias. Não há contestação relativa ao fato da diversidade das filosofias, mas a verdade é una. O instinto da razão mantém invencível esse sentimento e esta fé. Se assim é, só uma filosofia pode ser verdadeira. Mas uma vez que na realidade as filosofias são diversas, daí se deduz que as restantes são errôneas. Sucede, porém, que cada uma, por seu turno, assevera sustentar a prova de ser ela verdadeira. Então, essa é uma ideia de contradição também que ele depois vai refutar. Não é porque uma verdade contraria a outra que elas se refutam, no certo sentido, elas se anulam, elas podem criar uma terceira. Se no termo do trabalho de examinar mais atentamente as reflexões expostas, podemos opor-lhes que, por mais diversas que sejam as filosofias, uma coisa tem sempre em comum, o serem filosofias. Por conseguinte, que o que é filosofia? Pensar por conceito, né?
Por conseguinte, quem tiver estudado e compreendido uma filosofia, contanto que seja filosofia, por isso mesmo compreendeu a filosofia. Essa é uma ideia que está muito no centro do modelo dessa história da filosofia, que é por que eu não comecei lá em Parmênides, eu comecei em Kant? Porque onde você entrar na filosofia, é a filosofia toda. O filósofo que você pegar para ler, você vai ler o modo como o texto se desenvolve, portanto, o método, e aí a filosofia está toda. A filosofia é toda em cada um dos filósofos. Então eu posso ler qualquer filósofo, e isso é muito próprio da construção de alguns currículos, inclusive, que lendo esse filósofo eu estou dando conta de abrir uma caixa de ferramenta para ler qualquer outro. Então, nesse sentido, toda filosofia, cada filosofia é toda filosofia, num certo sentido. E aí, assim, ele vai, então, continuar, o que ele vai fazer nesse esclarecimento relativo à definição da história da filosofia que ele acha efetiva, ele vai dizer, temos de mostrar que essa multiplicidade de tantas filosofias não só prejudica a verdadeira, isso é, a possibilidade de filosofia, mas ela é absolutamente necessária para a ciência da filosofia, ou seja, ela lhe é essencial. Então, não é que isso é um problema, isso não é um problema. Ao contrário, isso é a própria filosofia. É preciso que uma negue a outra para que surja uma terceira. E esse negar, essa contradição aparente, é exatamente o que move a consciência. E aí ele vai dizer, os fatos constitutivos dessa história não são aventuras. Do mesmo modo que a história do mundo não é uma história romanesca. Não é uma coleção de fatos contingentes, de viagens de cavaleiros errantes que se batem ao acaso e gastam as energias sem deixar rastro de sua atividade. Nem a história da filosofia foi escogitada arbitrariamente por indivíduos singulares, de maneiras diferentes umas das outras, mas há um nexo essencial no movimento do espírito pensante, onde domina a razão. Então, há um nexo entre um homem e outro, entre um pensador e outro. É isso que ele vai verificar nesse esclarecimento do que é o desenvolvimento do conceito, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Porque aí vocês têm tempo também para ler essa parte que a gente já leu de novo, eu imagino que ajuda a gente ler junto, e aí a gente vem entrar nessa segunda parte, que aí é um pouquinho mais cabeluda, né? Um pouquinho mais complexa no sentido da terminologia, mais propriamente, né? Não é nem que ela é extremamente difícil, né? Mas ela é mais complexa. Eu queria não queria entrar agora nisso, porque vai ficar cortado, né? A gente vai cortar uma parte, não vai dar conta de desdobrar, porque teria meia hora, não, eu acho que seria uma coisa um pouco corrida, e também a gente não conseguiria conversar um pouco, vocês fazerem perguntas sobre o texto até agora. Vocês teriam alguma pergunta? Silêncio. Ninguém. Vocês conseguiram ler o texto? Uau. Vocês gostaram? Não. Eu acho que assim, a questão da leitura estrutural é essa, tá, gente? É um pouco, vou dar real para vocês, assim, que esses textos são realmente muito difíceis, assim, aparentemente porque eles não são textos do nosso tempo, são textos do século XIX e tal, assim, e são textos que estão imbricados de conceitos e tal, e a ideia da leitura estrutural é a ideia de você ler linha a linha, rente ao texto, um pouco o que a gente fez agora, que é exatamente o que vocês vão ver em quase todos os cursos de filosofia, não em todos, porque há professores que pensam a história da filosofia de outro modo. Inclusive professores aqui no próprio departamento que pensam a história da filosofia como um entulho, nem vão dar bola para isso. Isso é interessante também. A aula gravada quis, na verdade, fazer uma apresentação meio de uma estrutura, para vocês saberem um pouco o que cada coisa ajuda a pensar, né? Nós paramos, então, vou falar para vocês exatamente onde a gente parou. A gente vai entrar agora na questão que ele vai falar do desenvolvimento, então, o desenvolvimento dessa racionalidade no tempo, do conceito e da ideia, que vem ao concreto. Então, o que é essa ideia? Um pouco aquilo que eu falei no vídeo de abertura, de apresentação para vocês. A gente parou, então, na página 334, no item 2, esclarecimentos relativos à definição da história da filosofia, tá?
esse item 2, que aí vocês vão ver o conceito de do desenvolvimento, o conceito do concreto e o que é a ideia. Então, essa apreensão do desenvolvimento do concreto, o que é, como que é, o que significa, talvez, porque é um pouco diferente. O que significa exatamente esse conceito de desenvolvimento? O Kant diz, estamos em processo de desenvolvimento, de emancipação, mas ele não explica como é que se dá esse desenvolvimento, né? Ele fala que estamos, ok, mas ele não explica. O que o Hegel vai fazer aqui é exatamente explicar como que esse desenvolvimento conceitual, como é que o conceito se desdobra, né, enfim, e vem a ser o concreto, ele vem tornar-se concreto. Só para esclarecer um pouco, vou pegar a metáfora dele aqui, que é uma metáfora que deixa as coisas um pouco mais claras. Ele diz, por exemplo, todos os homens são livres, porque é constitutivo, em potência daquilo que a gente chama de homem, da racionalidade humana, a liberdade. Os outros animais não, eles têm instinto, mas eles não têm liberdade, né, não têm racionalidade. Então, é constitutivo do homem, todo homem que é homem, porque é homem em essência, homem e mulher, tá? Mas, enfim, ele só fala homem. Homem tem por essência, então, tem como parte constitutiva da sua consciência o ser livre, porque é racional, né? O que explica que alguns povos sejam livres e outros não. Tá, tudo bem, se eu falar, ele está explicando idealmente o que é histórico, ok, depois a gente vê isso, exatamente isso. Mas ele vai dizer assim, por que que na África e na Ásia há vários povos que são escravos e os gregos e os romanos exercitaram essa liberdade? Por quê, né? Exercitaram em que sentido? Tornaram-se livres, tudo bem, enfim, a gente pode falar que hoje em dia as leituras decoloniais estão contra isso, mas enfim, aqui ele está colocando essa questão que era um modo de ler da época. Por quê? Porque, apesar de todos os homens serem livres, só os gregos, no movimento da filosofia, tornaram a liberdade um objeto, ou seja, puseram a liberdade para fora da consciência, tornaram a liberdade um objeto, não apenas uma abstração em potência, mas tornaram um objeto de conhecimento, então extrinsicaram, puseram para fora, isso se dá no tempo, claro, conheceram essa liberdade, a consciência, portanto, estranhou aquilo que a liberdade, aquilo que era liberdade, para, num terceiro momento, efetivar, atualizar, a palavra atualizar é tornar efetivo, né, tornar atual, aquilo que era uma potência na consciência. Mencionou, as mulheres também, elas podem se emancipar, claro. No século XIX, as mulheres já tinham um certo papel, no romantismo elas têm um papel até interessante, assim, mas é o belo sexo, né, que era o gado doméstico, que o Kant fala, mas enfim. Mas, assim, a mulher também, claro, estão levando em conta aqui, inclusive, né. Aliás, várias feministas, tudo bem que tem um texto que até ia traduzir, que é de uma feminista italiana, que chama Cuspimos em Hegel, né, é lindo, né, eu acho que todo mundo ia amar esse texto, né, eu vou traduzir qualquer dia. Cuspimos em Hegel, né, mas assim, mas muitas feministas leem Hegel, porque é muito importante para pensar exatamente esse movimento de uma consciência, né, fogo no Hegel, que o objeto que se torna extrinsicado é horrível, né? Esse objeto que se torna extrinsicado, e outro exemplo que ele vai dar mais para frente, a criança. A criança, ela tem impotência a falar, os animais não têm impotência a falar, né? Eles não falam porque eles não têm essa potencialidade, nós não temos a potencialidade de voar, né? Isso não está em potência. As crianças têm a potencialidade de falar, mas elas só falam, elas só tornam essa potencialidade de falar atual quando, de algum modo, elas estranham essa capacidade, ou seja, elas tiram essa capacidade para fora como um objeto, então elas percebem as pessoas falando, elas conhecem as pessoas falando, então elas tornam isso estranho a elas, para, no terceiro momento, exercitar essa potencialidade, efetuando essa potencialidade. Tá? Crianças que, claro, o Hegel não vai falar disso, esse é um exemplo só, e esse exemplo da criança e do adulto é comum. Um animal não faz isso porque ele não tem isso em potência, então ele não pode extrinsicar e tornar outro da consciência esse elemento que já não está nele,
E uma criança que não faz esse movimento, por exemplo, uma criança criada com lobos, embora não seja um exemplo do Hegel, tá? Mas, enfim, ela nunca aprende a falar. Por quê? Porque ela não torna esse elemento que ela tem em potência como algo que ela conhece externamente para atualizar no terceiro momento. Então, um pouco esse movimento da consciência, que ele está aqui exemplificando na criança e nos povos, pense como um movimento da consciência humana. A liberdade, por exemplo, ela é uma potencialidade do homem, mas ela só se tornou efetiva a partir de um movimento que tem a ver com a filosofia, de tornar-se estranha, de ser conhecida e depois atualizar-se no mundo, né? Atualizar-se no concreto, vir a ser concreto. É por isso também que ele vai dizer que não existem ideias abstratas filosóficas. A ideia é tornar-se concreto, é dar forma à vida, ao Estado, enfim, depois aí vai as outras questões do Hegel, né? Enfim. Então, gente, eu vou parar de gravar, porque demora um pouquinho para parar de gravar, né? E eu tô com medo desse aprender hoje.